Aqui é um GT4. Uma IG também ou Porsche? A gente fez uma revisão dele pós-truck dele. Caramba, né? É um Carmanzinho, 718. Mas esse é o de rua, né? É. A gente tem 6 elevadores fotográficos e um elevador que, para pegar mais peso, vira e mexe bem escalante aqui. Esses elevadores aqui não conseguem subir muito. É, com apenas 2,5 toneladas, né? Limitado. Então a gente tem um elevador Convencional para alto peso. é algo mais forte. Alinhamento balanceamento 3D, né? Ali tem as máquinas de montagem de pneus, balanceamento. Aqui o nosso dinamômetro. Dinamômetro 4x4 é legal ter dinamômetro também. Por quê? Porque às vezes, a gente está fazendo os testes nos carros. Comparando gasolina, própria MG. Vira e mexe, a gente coloca no carro, vê quanto que ele dá de torque, de potência. Coloca outra gasolina para ver se a gasolina dá muita diferença. As gasolinas do Brasil deram uma mudada, né? Pódio mudou fórmula, Ipiranga mudou fórmula. Aqui no nosso GT3 a gente já testou com Racing e ganhou 8 cavalos, cara. KVP lá, A Racing da Shell da Racing. Shell. A Shell Shell Racing Power Racing. ganhou melhor que a Pódio. Caraca. Só que como a gente corre na Império Endurance Brasil e agora a gente está fazendo a GT Series, na Império eles é só pódio. Sim. Então a gente só usa pódio, claro. Mas O GT Series Cup que tá liberado, né? então, não tem Esse regulamento. regulamento, por exemplo, até no carro também não tem regulamento de restritor, etc. Peso. Tem o BOP ali, tudo certo. Sim. Aqui a gente tem um dinamômetro 4x4. Aqui é a nossa área que a gente vai estar cobrindo, a gente já está começando a fazer para cobrir aqui, porque a gente vai guardar carro, lavagem de carros é feita ali, a gente já vai asfaltar, aqui a gente já está começando a reformar ali. Tá ampliando aqui. A oficina aqui é relativamente nova, né? Mudou pra cá. Não, é tudo novo. A gente nunca teve oficina, a gente veio com essa ideia de trazer a oficina junto com a equipe de corrida que não existe aqui no Brasil, né? O Zé Davi, que é o dono, ele já fazia muita coisa sobre automobilismo, fazia Porsche Cup, ele era chefe de equipe, fazia as Endurance, etc. E aí ele falou, não, quero abrir uma oficina com as duas coisas juntas. Aí nos nossos carros ali corre o Rick Bonadio, com o Alan Hellmeister, que o Alan é o piloto profissional. E no outro corre, eles acabaram de pegar o Reginaldo, o Reginaldo e o Lucas. Legal. Vamos subir ali para te mostrar? A gente tem um elevador para descer carga, pneu, roda. Pneu tem um pouquinho, né? Ainda mais nessa área aqui. Aqui tem dinheiro, viu? Esse é o problema do automobilismo aqui. É onde mais gasta, com certeza. Você ainda pega umas corridas de endurance, cara. Que 4 horas, né? Vai 3 jogos só na corrida, mais pra treinar. Putz, aí aqui a gente vai reparar que aqui a gente não tem aqueles quadros, é só quadro porque o Zé Davi, a mulher dele, são colecionadores de obra de arte. Então você vai reparar que tem um quadro de obra de arte mesmo. Aqui a gente faz o remap, é uma salinha que a gente tem algumas coisas para tira o módulo, vem com ele aqui, faz a afinação para fazer o remap, está junto. Aqui a gente tem o estoque, alguns pneus também, pneu zero aqui, alguns pneus que também aqui são zero, outros que a gente vai reciclar. Espaço muito bacana. E aí você vê que ele é um espaço de oficina mesmo, né? Nada muito mármore, madeira, né? A gente tem estoque de insumo, algumas coisas que rodam bastante. Aqui fica o nosso financeiro administrativo. Troféu tem bastante, né? Então, tudo do Zé Davi, a maioria. Né? Legal. Quando ele corria, né? Que ele correu 30 anos, aí tem um monte ali, tem aqui também. Aqui é a nossa sala de aula, caso a gente vá fazer reunião interna, briefing para alguma coisa, ou até dar uma aula, dar uma equipe, exato. Ou vai conversar com a equipe de corrida e a equipe da oficina, porque são duas equipes separadas, são duas empresas totalmente separadas com CNPJ diferente, que compartilham o mesmo espaço, né? Olá, tudo bem? Legal. Braço direito aí. Aí aqui a gente tem o nosso período feminino. Legal.
Aqui temos aqui a minha sala, né? A sala que fica o marketing, aqui fica um dos nossos consultores, mais troféus. Bastante. Uma série KGTR. Que é um calendário que a gente ganhou ali da MG. Aí aqui da Endurance. Você vê que tem os mais novos, os mais antigos, ó, da Porsche. Ele foi campeão da Porsche também. Aí no caso o JD é a equipe de corrida e a de carros é a equipe de... Mas você vê que elas são bem parecidas, as marcas, ali, que se conversam ali, né? Exatamente. Escuta. Aí aqui temos uma sala de... Bom, reunião que ele faz pra fazer. E ali fica o Zé Davi, que ele tá colocando aqui da presença de vocês. Já a gente vai deixar o saco dele. E aí a sala dele, porque ele tem a sala de vidro que ele consegue enxergar tudo. Então, se não tiverem tão fazendo merda, ele já desce lá e fala, vamos trabalhar. Por uma janelinha pra conseguir jogar uns dardos. Com a equipe, aí eu convidei ele para fazer parte da equipe. Né? Bola, tava até com o Betão lá, o pessoal da Sambaíba lá. Vocês vão lá, manda um abraço pra ele. Esse, o Betão Fonseca, né? Ele foi meu aluno. Foi seu aluno também? Então você já achei um professor, então, porque o bicho acelera, viu? Porque eu dava aula lá no Manzini, né? Eu que dei aula pra um monte de gente, pra todo mundo lá, né? Pro Betão, quase todo mundo. Vitoldi também, você que deu aula pra ele lá? Vitoldi era instrutor nosso. Era instrutor também. O Vitoldi é o nosso chefe de equipe hoje. Ele era instrutor da gente lá. Legal. Então, é um menino legal, eu gosto dele. Pô, eu falo que isso aqui é um sonho de todo cara que é apaixonado por carro, legal, né? Juntar a oficina dos carros de corrida junto com a manutenção. Você viu como nós montamos, né? Você viu que a gente montou um negócio bem um conceito diferente, né? A gente tem o selo LEED de sustentabilidade. Entendi. Então eu tenho energia solar, eu tenho recuperação de água de chuva, eu tenho a construção foi feita diante da sustentabilidade, né? Então a gente tem bastante coisa. Você pega ali o dinamômetro, né? O dinamômetro, você foi lá no dinamômetro? Então, o dinamômetro você tem entrada de ar. Vem cá que eu vou mostrar para você. Deixa eu ver. A gente montou uma cabine que inicialmente eu ia até fazer uma cabine fechada e tal, mas eu achei que assim tá atendendo. Apesar de que eu ainda quero fazer uma acústica. Tá, para não atrapalhar o barulho. Né? Porque quando eu ponho o carro de corrida, muda. O carro de rua vai bem, né? Agora, lá na frente, ó, entra o ar limpo. Lá na frente, naqueles dois filtros brancos. Sim. E aqui, ó, sai o gás queimado, mas ele é puxado, né? Então você liga o ventilador para refrigerar o carro, entra o ar e olha aqui, ó, o exaustor. Esse exaustor aqui puxa o ar. Tem uma turbina ali em cima. Tem uma turbina, puxa o gás queimado e manda pro tempo. Aí tem um filtro, né? Sim. Tá? E aqui eu ainda não terminei esse lado, né? Esse lado aqui eu vou fazer uma cobertura que já está toda montada aqui, tá vendo? Tá? Eu só não fiz isso porque essa parede aqui me deu problema. Tá. Aí eu terminei ela agora. Agora, esperar um pouquinho parar de chover, a gente vai fazer essa cobertura. Legal, viu? Né? Eu não vou fazer alvenaria, vou fazer de lona, com calha, tudo direitinho, para deixar os carros que estão esperando PS, etc. Né? Senão ele fica ocupando o lugar de outro carro que pode vir. Né? E o senhor correu aonde já? Em tudo? Eu corri 7 anos de kart, né? Começou no kart? Sou contemporâneo do Ayrton, né? Corri junto com essa turma dessa época, Mauricinho Sala, Ayrton Senna, o Zuzinha, o Mário Covas Neto, o Carcassi, o Ciro Aliperti, uma turma de veteranos do automobilismo, quando o automobilismo era a paixão, né? Hoje o automobilismo virou um status e virou também um negócio, né? Na nossa época não, a gente fazia por amor à arte mesmo. Então eu corri 7 anos de kart, depois passei para a Fórmula V, corri de Fórmula Volkswagen. A gente tinha naquela época uma categoria que a Volkswagen patrocinava, que era Fórmula V, Super V e o torneio Passat, no mesmo evento, né? Era um evento muito bacana. Mas quando eu passei para essa categoria, durou um ano só. E a Volkswagen te retirou o patrocínio. Aí a Fiat comprou a categoria e virou Fórmula Fiat. Trocou o motor, né? E virou Fórmula Fiat nos Fórmulas.
Aí corri de Fórmula Fiat tinha uns 5, 6 anos. Depois corri de Fórmula Ford, uns 2 anos. Depois fui correr nos Estados Unidos. Eu corri no Campeonato Brasileiro de Marcas de Pilotos, muito tempo. Aí, quando o Emerson veio para o Brasil, depois que a Copersucar terminou, né? Que ele veio para o Brasil, ele correu de Superkart e correu de Fiat aqui. Então nós corremos juntos, na mesma fábrica. Legal. Né? E aí a gente criou um certo vínculo, né? E o meu carro era um dos carros que sempre era melhor, né? Então a gente trocava muita informação e o Emerson começou a treinar de Fórmula Indy e ele me incentivou a ir para os Estados Unidos. Aí eu fui o primeiro brasileiro a ir para os Estados Unidos, nas categorias de base. Aí eu corri de Super V lá nos Estados Unidos e fiz algumas provas de Indy Lights, porque a Indy Lights tinha... De oval mesmo? Ou eu corri o oval e circuito de rua. E o que você acha mais legal? Mas, tudo é legal, né? Acelerar qualquer coisa é bom. Tudo é legal. Mas naquela ocasião era uma novidade, né? Porque a gente saía daqui do Brasil com... A gente só tem autódromo. E, na minha época de Fórmula Ford, nós fizemos Florianópolis, circuito de rua, Vitória tinha um circuito de rua bacana também, né? Então o circuito de rua a gente tinha uma certa afinidade. Mas com o oval, a gente não tinha essa afinidade toda, né? E tem muita manha no oval, né? Esse é um negócio maluco, né? E o meu campeonato lá, que eu iria fazer completo, ele tinha 4 etapas de oval, 4 etapas de circuito de rua e 4 em circuito. Que era a hora que eu ia fazer a diferença, né? Porque a minha experiência, a minha expertise era autódromo, né? Mas aí eu corri 4 circuitos de rua, contando que um dos 4 era o aeroporto lá em Cleveland, né? A gente fazia a preliminar da Fórmula Indy. Mas aí eu corri até o meio do ano só e acabou meu dinheiro, né? Porque o cara que me patrocinava faliu, aí eu tive que vir embora. Esse é o grande problema do automobilismo, né? O Emerson me ajudou bastante na divulgação, tentou me ajudar, falando com o Luciano do Vale, que naquela ocasião era o detentor dos direitos de transmissão, né? Foi bem bacana, né? E aí eu fiz umas provas de Indy Light, porque eles estavam lançando a categoria e ainda não tinha grid. Então eles pegavam os caras da Super V, botava para fazer. E falava, você quer andar, né? Mas tinha que ser de graça, né? Lógico. Querer eu quero. Lógico que vai mandar, né? Sempre, né? Com certeza. Pô, a vida inteira andava com o capacete macacão no porta-mala do carro, ia lá, assistia uma corrida. Deu uma oportunidade. Alguém falava assim, será que eu já estava pulava pra dentro do carro já. Tem que aprender a fazer isso, viu? Começar a deixar o macacão e o capacete no jeito ali, quando alguém precisa de oportunidade. Aí eu participei do desenvolvimento dos Fórmula Ford aqui no Brasil, né? Que a gente, há tempos atrás, a gente não tinha carros de corrida assim. Cada um dava um jeito, fazia o seu, era um monte de chassi, um monte de marca de chassi, aí o cara fazia o que queria, né? A categoria não tinha uma coerência, né? Então cada um inventava o seu chassi, pegava chassi antigo e fazia virar um Fórmula Ford, fazia virar um Fórmula Fiat, né? E aí quando o Joel trouxe da Europa algumas peças para fazer uma réplica do Reynolds, que de Fórmula Ford, que era o JQ, né? Sim. Eu participei da montagem da fábrica dele, que eu ajudei bastante ele no início. Ele era um mecânico, né? Só que ele era um mecânico diferenciado. Então eu participei da montagem da fábrica e depois eu corria com esse carro dele, né? E aí foi quando a Fórmula Ford ganhou um equilíbrio, um grid de 40 carros. Era um negócio top, né? Sim. Aí eu fui o primeiro cara a vencer com esse carro dele. E depois o Renato Naspolini montou a Tech Speed, que hoje é a Tech Speed do kart. Sim. Mas ele montou a Tech Speed e fez o Reynolds, que foi copiado do Fórmula Ford 2000, aquele que o Ayrton correu lá na Europa, e o carro que veio para o Brasil, que eles compraram
para fazer uma réplica foi o do Zé Córdova. Ah, que ele fez o lançamento do carro lá? Hã? Que o Ayrton fez o lançamento do carro lá? Não, esse é um Fórmula Ford. o Ayrton Inglaterra. foi lá, foi campeão de Fórmula Ford e aí resolveu parar de correr. E voltou para o Brasil. Não queria mais correr, falou que não ia mais correr porque gastava muito dinheiro. E aí o Van Diemen, que era o dono lá da equipe que ele correu, né, pegou esse Reina novo, né, e ligou para o Ayrton e convidou o Ayrton para correr de graça, para lançar a categoria de Fórmula Ford 2000 lá na Europa, que não tinha. Sim. Aí ele foi, ganhou todas as corridas, foi campeão. Né? Ainda bem que foi, né? Aí ganhou todas as corridas, foi campeão e aí continuou, fez Fórmula 3 e foi para Fórmula 1. Né? Mas ele tinha parado, né? O pai dele montou uma loja de material de construção para ele lá em Santana. Ele ficava na loja lá. Aí eu ligava para ele e falava: o que você está fazendo aí, cara? Vai correr, É um campeão do mundo, o cara que tinha tudo. Quando a gente era moleque no kart, eu sou contemporâneo dele, né? Então, quando a gente era moleque no kart, a gente olhava e falava: meu, puta, não sei fazer isso, sabe? O cara que não precisa treinar, ele é craque, ele nasceu com o dom, né? Sim. Era diferenciado mesmo, né? E aí depois, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fiquei meio de saco cheio, não queria mais correr e tal. Falei: meu, esse esporte é ingrato, é dinheiro, não é talento, né? Sim. Até hoje, né? Isso Mas complica aí, muito. mas aí o Naspolini ficou no meu pé, falou: meu, vamos desenvolver o Tech Speed e tal. Aí eu fui trabalhar com ele, peguei um carro, fui fazer o desenvolvimento. Fui o primeiro a vencer com o Tech Speed também, né, na categoria. Depois eu ainda corri mais alguns anos. Depois eu parei e comecei a chefiar a equipe. Parei cedo, parei com 34, 35 anos, eu parei de correr. E os Porschão, as AMG de turismo, você já deu umas voltas já? Eu me divirto de vez em quando, eu vou lá. Nos carros de corrida eu andei uma vez só. Mas eu tenho um 992, eu vou lá de vez em quando fazer uma clínica. O meu tá chegando, dia 25 eu pego. Peguei uma Turbo 992. É a minha. Você tem uma Turbo também? S, né? Não, a minha é Turbo normal. A Turbo S ou a 911S? A minha é Turbo sem ser o S. É uma baixa. A carreira essa dele é tudo. A minha é um pouquinho mais forte, acho. A minha é 4x4. Eu tô A carreira S é traseira. Eu tô na fila de uma S. Uma 992 Turbo S. Mas a minha não, a minha é 911 carreira S. Tem 500... É bom, eu nunca andei no Porsche na minha vida. É delícia. Falam que o carro é apaixonante. É legal. Eu preciso dar uma voltinha. Um track desse só tem parte. Não, é bom. Domina. Meu, de vez em quando eu vou fazer uma clínica, lá fui no Velocistar fazer uma clínica, você sobe no carro aqui, vai dirigindo, fica com a minha mulher, então, chega lá, cobre a placa, murcha os pneus, põe um pneu lá que eu tenho lá no hotelzinho, e ando o dia inteiro. Eita, bota. Termina o dia, troca os pneus, calibra os pneus, põe gasolina e volta para casa andando. E o carro aguenta o dia inteiro, cara. Não dá fading de freio, não dá problema nenhum. O carro é carro de corrida mesmo. Né? Quero testar, tô falando pra ele. Eu peguei uma GT4, uma MG GT4. Chega no final do ano. É a categoria nova, né? A categoria essa do eu tô Betão. maluco pra andar. É um carro bem bacana de andar esse GT4 aí, porque ele é dócil. Isso que falam. Falam que ele é bem na mão, assim, não é um ele carro é bem que dá dócil. susto. Por exemplo, esses caras que compraram essa GT4, na verdade era assim, a GT4 era do Rick. Essa GT4 aqui era do Rick. E o GT3 era meu. Eu comprei do Xande, né? E corria o Alan e o Guto Negrão, que é irmão do Xande, e o André Negrão, que é filho do Guto. Aí eles fizeram algumas corridas, tal. Chegou no ano seguinte, o Guto não quis correr, né? Aí eu deixei o carro parado. A hora de voo é muito cara, deixei ele parado aí. Aí os meninos vieram com o GT4 e fizeram uma dupla, o Rick e o Rodrigo Pacheco. Não é o do Senado, não, é um piloto. Aí eles fizeram uma dupla ali, só que aí chegou um dia, eles falaram: pô, dá pra dar uma andada nesse GT3? Aí nós fizemos um treininho. Aí ficaram malucos. Aí eles compraram o carro de mim. E ficaram querendo vender o GT4.
Aí esse protótipo eu que fiz também junto com o Zequinha Jafone, né? Sim. Eu que desenvolvi esse Até protótipo. comentei com ele, o carro nem era de vocês ainda. Ah. A gente estava num track day no comecinho do ano em Interlagos, ele deu uma rodada no lago lá. Então, mas aí que tá. Nossa! O carro era meu, eu vendi o carro. Sim. Né? Esse carro eu que construí. Eu e o Zequinha. Projetaram e fizeram. Eu e a JL que construímos, né? Na verdade, eu entrei como investidor. Tinha lá o Ramon, que era o engenheiro, o Zequinha, que era o fabricante, né? Que faz os estoques. A gente estava fazendo esse carro pensando num carro para endurance. Sim. Né? Ele mostrou para mim tudo de fibra de carbono. Então ele é um estoque que vira 6, 7 segundos mais rápido que o estoque. Sim. Ele tem mais cavalo, lógico, mas ele tem controle de tração, ele tem ABS. freio ABS, ele tem uma série de coisas que o estoque não tem. Né? Então ele vira 34 Interlagos, é rápido. Muito né? rápido. É rápido. Né? Aí nós fizemos esse carro, disputamos uma temporada de Endurance, de Endurance Brasil, na categoria de protótipo 2, porque quando ele começou a andar era para ser um GT4. Sim. Mas aí ele era um carro que ficou muito bom, andava muito rápido, não dava. Jogaram para P2. Aí foi para P2. Só que na P2 não tinha regulamento, né? Tinha os carros lá de 500 cavalos que pesavam 700 quilos. Sim. E esse aí pesa 1.300. Né? Então não dava para concorrer. Mesmo assim a gente andava bem, né? Chegamos a vencer corrida. Mas aí eu vendi o protótipo. Quando eu comprei a Mercedes, eu não quis mais saber do protótipo na Endurance. E aí veio um pessoal aí e eles compraram para Track Day. Sim. Aí levaram embora, né? Foram para outra oficina. E aí foi nessa fase aí que você deve ter conhecido. Foi aí mesmo. Só que aí eles me ligaram e falaram assim, cara, dá para levar o carro aí para fazer uma revisão? Porque o carro está enguiado. Eu falei, dá. Trouxeram o carro, fiz uma revisão, montei. Aí eles sentaram comigo e falaram, não, vamos fazer o esquema por ano inteiro. Aí nós fizemos um treino aqui em Interlagos, foi bacana. Depois fomos pro Velocitar, fizemos um treino lá. E aí eles falaram, puta, o carro parece outro, né? E é verdade, a gente fez o que os caras estragaram, né? Sim. E aí, no segundo treino, eu levei o GT4 junto, no caminhão. Aí chegou lá, eu falei, 5 voltas para cada um no GT4. Aí eles deram 5 voltas no GT4 e compraram o GT4. Agora o GT4 vira parecido até, né? Vira 36, não vira? Não. GT4? Não, o GT4 aqui em Interlagos? Não, vira 41. 42, né? Eu vi um vídeo de um cara virando 36 com o GT4, mas eu acho que foi... Não. O melhor mapa, talvez. Não, é assim... Uma volta, provavelmente. Não, esse GT4, ele tem 14 mapas. Caraca. O original, né? A gente no campeonato de Endurance, a gente usa o mapa 2, com um coeficiente de altitude. Entendi. Né? De altitude barométrica para você ter regulamentado os Mercedes. Sim. Então a gente usa um coeficiente lá de altitude, né? E o mapa 2. Eu não lembro bem se é o mapa 2 ou 3, mas eu acho que é o 2. E ele tem 14 mapas. E ele tem um mapa que chama mapa Festa. É o mapa do capiroto. Não, é o mapa que deixa esse motor biturbo andar. Porque esses outros mapas ele capa o motor. Sim. Né? Porque ele não é um carro que tem aero legal, né? Ele é um carro de rua feito para competição. Sim. Né? Então, ele pode andar, mas ele não é um carro bom para caramba. Até para prova longa também tem que dar economizado no motor. E ele é um GT4. Porque qual é a classificação do GT4? É o carro de rua, pontos de suspensão de rua para corrida. Eles mudam alguns ângulos e pronto. Né? O GT3 é a mesma plataforma, é o mesmo carro. Só que ele tem tudo de carbono, suspensão de corrida, pick-up point, amortecedor 4 vias, né? Então ele tem ele é feito para competição. Tanto que ele nem usa o motor turbo, ele usa o aspirado antigo. O aspirado da SLS. Porque a homologação do Mercedes GT3 na Europa foi feita com esse motor. E a homologação dura 7 anos. Né? E até 2025 é esse aí o carro.
2025 vai mudar o carro, deve ser o... Já até saiu já o lançamento já. Deve ser o motor biturbo, né? É o biturbo, só que com as turbinas grandes da Black Series. Sim, então, esse Mercedes é 10. É o motor da GT4 com as turbinas maior e toda a GT3. É o mesmo motor do meu Audi ali, ó. Do meu RS7 aqui. É bem parecido. É parecido mesmo. É a mesma, eles estão fazendo tudo esses 4.0 biturbo exatamente por causa das categorias GT3 e GT4. Então, Porque é o regulamento. Motor aspirado até 6 litros e motor turbo até 4. E aí o Thiago tá fazendo a categoria lá dos Mercedes também, né? Só que vocês vão usar pneu radial, né? Não é um pneu que você possa chamar de pneu de carro de corrida. Só que toda vez que você começa a melhorar a aderência, né, você começa a encarecer a categoria. Então já deixa de ser uma categoria bacana, que vai ter um preço legal. Não, já não vai ter preço legal. Sim. Já começa a moer, né? Sim. E essa não é a ideia do Betão, né? A ideia é o negócio ficar low cost. É isso, então tem que tomar cuidado para não passar do ponto. E o Betão sabe muito bem fazer isso, né? Ele sabe muito bem fazer isso. Então, puta empresário, né, cara? Então ele sabe fazer, né, cara? E aí fez ele está montando uma categoria onde, por exemplo, esse nosso GT4 não pode correr lá. Talvez até vai poder, só que vai ter que ser... Não, esse aqui poderia, mas o de vocês não pode correr na Endurance, porque o carro ele vem para o Brasil para participar do campeonato de vocês. É isso mesmo. Eu fiz com os caras aqui, eu pus os caras da GT4 para andar no GT3, eles compraram o GT3. Eu pus para andar no GT4, eles compraram o GT4. Bom, obrigado, viu, por vocês terem recebido a gente. Imagina, a casa de vocês. Fazer uma bagunça. A casa de vocês. E se vocês quiserem, a hora que vocês quiserem vir aí, indicar para alguém, vir aí fazer um serviço, falar, vamos puxar um carro no rolo. Se vocês quiserem fazer uma materinha aí, casa de vocês. Show de bola, brigadão. Fique aí em contato com o Iron agiliza tudo aí. Fechou. Legal? Obrigado. Obrigado, cara.